Então, a nossa casa ela foi fundada na rua Moncorvo Filho, onde havia lá uma alfaiataria, né? E nesse local começaram a acontecer as primeiras reuniões da nossa casa. Nessa época, o médium Peixotinho, né, estava aqui no Rio de Janeiro e começou a visitar lá o Grupo Espírita André Luiz. Inclusive foi ele que teve várias manifestações de materialização lá nesse local, onde muitos tratamentos espirituais aconteceram e fenômenos de modo geral, né? Então, em 1946, essas reuniões aconteceram e a fundação da casa data dessa época. Hoje nós estamos comemorando esse mês 77 anos, né, da sua fundação. Então, esses fenômenos começaram com o Peixotinho, lá na rua Moncorvo Filho. Depois eles vieram aqui para casa, mas já mais tarde já. Praticamente o Peixotinho se reuniu depois lá na Moncorvo Filho e em Belo Horizonte também. Houveram muitas reuniões em que eles participaram. Tem aquele livro do Ramiro Ranieri, né, que foi inclusive presidente da casa também. Ele registrou todos esses fenômenos, né, citando inclusive, porque ele presenciou as reuniões de materialização que aconteceram na Moncorvo Filho, em Belo Horizonte também, e também aqui na casa de André Luiz. Né? Francisco Peixoto Lins nasceu na cidade de Pacatuba, estado do Ceará, no dia 1º de fevereiro de 1905. Ficou órfão de pai e mãe bem cedo e passou a conviver com seus tios maternos em Fortaleza. Com pouco mais de 15 anos, manifestaram-se nele os primeiros indícios de sua extraordinária mediunidade. Nesta época, ao sofrer de uma estranha doença que o impedia de andar, encontrou a ajuda e cura quando começou a estudar as obras de Allan Kardec. Logo que conseguiu andar, passou a frequentar o centro espírita do grande orador Viana de Carvalho, que à época estava prestando serviço militar em Fortaleza. Meu primeiro contato com as reuniões de materialização foi em Pedro Leopoldo, numa visita ao Chico Xavier. Houve uma reunião na casa dele, onde os médiuns eram ele, Chico Xavier, e o Peixotinho também estava presente. Nessa reunião houve uma materialização e o fenômeno de transporte. Bom, esse museu tem a sua importância porque ele caracteriza efetivamente a ação do mundo espiritual diante da nossa realidade de vida, né? Então, eles caracterizam aqui a existência da força e da existência do plano espiritual atuando junto à nossa realidade física, né? Então, eles têm a capacidade de demonstrar que a espiritualidade existe através desses elementos materializados aqui, né? Então, ele está aberto à visitação de todos, inclusive aqueles que desejarem utilizar como pesquisa nas suas teses da universidade, enfim, pesquisadores, todos aqueles que se interessarem pelo fenômeno, né, da materialização, terão aqui encontrado material bastante substancioso falando a respeito desse trabalho que é da espiritualidade junto a nós encarnados, né? Agora, a nossa casa se coloca à disposição para receber todos aqueles que aqui vierem e que desejarem conhecer o trabalho, independente da pesquisa, todo o espaço está disponível aqui em nosso museu para todos aqueles que desejarem conhecer. Essa foi a minha primeira reunião de materialização. Meu irmão, meu pai e minha mãe íamos frequentemente a Pedro Leopoldo para termos contato com o Chico Xavier. E dessa vez houve essa reunião na casa do Chico. E eu estava nessa reunião porque a minha mãe é médium da FEB e todos já conheciam. Então eu estava com ela e eu entrei, que inicialmente
nós não sabíamos que ia ter materialização, seria apenas uma reunião simples. Mas houve uma segunda parte, que eles apagaram as luzes, e quando houve o fenômeno de materialização e de transporte de pedra e flores. Então, nossa casa, né, tem a data da fundação, que já falamos, e fica localizado na rua Jiquibá, número 139. O museu que aqui existe, com as peças materializadas, né, ele está à disposição e à visitação de todos aqueles que vierem à nossa casa e que quiserem conhecer. Temos aqui algumas peças que foram produzidas aqui durante esse período, né, onde temos as mãos do Zé Grosso, temos os pés de uma pequena que era acompanhada pelo Zé Grosso, temos ali materialização de pedras que foram transportadas de fora para aqui para dentro, flores que foram também trazidas para cá, foram materializadas dentro da sala. Temos aqui um disco também que foi apresentado, um disco de vinil, que foi colocado lá, e eles conseguiram fazer com que ele se retorcesse todo, né, com a própria energia. Nessa reunião, eu estava em pé ao lado da minha mãe, e a minha mãe estava à mesa. E a Sheila materializou uma cruz de mais ou menos 15 centímetros de altura, e essa cruz veio rodando por cima da mesa, né? E passando bem frente à fronte de todos que estavam ali à mesa, inclusive na minha. Passou bem próximo de mim e continuou rodando toda a mesa. Em 1926, foi convocado para o serviço militar e transferido para Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Lá, dedicou-se com amor à prática do espiritismo e, com um grupo de abnegados companheiros, fundou o Centro Espírita Pedro. No ano de 1945, na cidade de Rio de Janeiro, encontrou-se com vários confrades e passou a frequentar o culto cristão no lar, realizado sistematicamente na residência do confrade Antônio Alves Ferreira. Posteriormente, unindo-se a Jacques Aboab e Amadeu Santos, resolveram fundar o Grupo Espírita André Luiz, GEAL, onde se produziram as mais belas sessões de materializações luminosas. Em algumas reuniões experimentais de efeitos físicos, costumava-se deixar, a pedido das próprias entidades, 2 recipientes de mais ou menos 20 litros cada. Os recipientes ficavam num espaço seguro à parte e em plena escuridão, dispostos um ao lado do outro. Um recipiente tinha parafina por sobre um fogareiro em pleno estado de fervura, o outro apenas água fria. Estando o espírito materializado, aproximava-se do vasilhame com a parafina e mergulhava, por exemplo, a mão. Impregnando de parafina líquida e escaldante a mão direita, repetia esse processo com a mão esquerda até deixar uma camada bem consistente. Em seguida, colocava a mão coberta de parafina na água fria. Pronto, era o momento de se desmaterializar, restando apenas a luva de cera no fundo do vasilhame. A luva de cera ficava solidificada, oca e sem nenhuma emenda. Às vezes preenchiam-na com gesso empapado, ficando totalmente sólido por fim. Através deste processo, o espírito deixa no molde da mão linhas palmares, unhas, impressões digitais, marcas de pelos e poros da pele bem definidos. De fato, os céticos que se dedicaram a investigar os fenômenos não conseguem reproduzir uma mão oca sem emendas, com os pulsos fechados, sem rachaduras, com uma película de apenas 1 milímetro de espessura em parafina. Com certeza, nós sabemos que muitas pessoas, muitos grupos, podem fraudar
sei lá, por questões de poder ou por questões de quererem mostrar alguma coisa. Mas essas reuniões que eu frequentei, esses grupos que eu frequentei, eu tenho certeza que foram materializações reais, verdadeiras. Uma delas, quando esse médium de Caratinga esteve aqui no Rio, no nosso centro, ele ficou hospedado na minha casa. Então não tinha como ele sair do quarto onde ele estava dormindo, né? E pegar coisa e sair para o centro com objetos, não tinha. As lá de Teoflotone, que eu frequentava também era impossível, porque era um grupo, Teoflotone era uma cidade relativamente pequena, né? Pelo menos naquela ocasião, e era um grupo muito idôneo, as pessoas eram conhecidas na cidade, e o diretor era meu primo. Então, era uma sala pequena que não tinha muito como esconder coisas ou fazer coisas. A cabine do médium ficava aberta, era uma porta aberta. Então, realmente não tinha como fazer isso. E também naquele caso que eu narrei da flor, que foi materializada, era muito alto. E tinham pessoas sentadas ali naquelas cadeiras. Não tinha como fazer isso. Então, outra coisa também que aconteceu, uma materialização de um espírito, ele se chamava Luizinho, e ele dava comunicações para minha mãe. E uma das vezes, na mediunidade desse meu irmão, ele se materializou. E quando ele foi abraçar a mamãe, a minha mãe teve que abaixar, porque ele era uma criança. Ele se apresentava como criança, era pequeno. Outra ocasião, também com a mediunidade do meu irmão, Peixotinho já tinha desencarnado, e ele se materializou. E também foi abraçar minha mãe, e minha mãe sentiu as costas dele, todo mundo sabe, ele tinha uma carcundinha assim atrás, que ele era muito asmático, e ela sentiu exatamente aquela parte das costas dele, né, com aquela corcunda. Então, são coisas assim que não tem como contestar.